Olá, meus amigos do canal Pensar é Penal. Meu nome é Vitor Emídio Cardoso, eu sou advogado criminalista e neste canal nós tratamos das principais questões das ciências criminais, aspectos teóricos, aspectos práticos. Estamos falando bastante sobre habeas corpus para cultivo doméstico, para cultivo residencial de cannabis com finalidades médicas, com finalidades medicinais. E neste vídeo eu vou esclarecer uma dúvida que aparece com uma certa constância nos meus atendimentos. Muitos de vocês que me acompanham aqui no YouTube entram em contato com essa dúvida, que é o seguinte: Vitor, é garantido? Se eu contratar o advogado, se eu pagar os serviços do médico, os serviços do engenheiro agrônomo, se eu contratar um advogado, é garantido, é 100% de chance que eu vou conseguir o meu habeas corpus? Pessoal, eu procuro ser muito transparente nos meus atendimentos, até porque a OAB faz uma série de recomendações a nós advogados de que a gente não pode garantir, de que a gente não pode prometer causa ganha para cliente nenhum, por uma razão muito simples, porque não depende exclusivamente do advogado. Se bastasse a contratação de um advogado para você ter acesso ao seu direito, não precisaria do Poder Judiciário, não precisaria do Ministério Público. Quem decide, no final das contas, é o juiz, é o Poder Judiciário. Então vai ser o juiz da primeira instância, ou o desembargador na segunda instância, ou o ministro lá no Superior Tribunal de Justiça. Por isso que a resposta que eu dou nos meus atendimentos e que eu compartilho com vocês, quando os pacientes me indagam se é garantido, se é 100% de certeza, é: o cenário atualmente está muito favorável, principalmente no Superior Tribunal de Justiça. Tivemos uma reportagem recente do G1 indicando que desde que a corte mudou a sua chavinha para admitir esse tipo de habeas corpus, para esse tipo de salvo-conduto, para realizar-se o cultivo doméstico de cannabis, o número de concessões aumentou em mais de 400%. O que isso significa? Que o cenário atualmente é muito favorável, que o cenário atualmente é muito positivo. Tenho casos aqui no escritório que às vezes a gente encontra uma resistência na primeira instância e não se concede, na segunda instância não se concede, aí a gente leva para o STJ e obtém a concessão. Mas eu posso garantir que o caso de todo mundo vai ser assim? Não, porque infelizmente, meus amigos, o nosso país é o país da insegurança jurídica. As posições jurídicas mudam o tempo todo. Os juízes não respeitam o entendimento das cortes superiores, como é o Superior Tribunal de Justiça. Às vezes, dentro do próprio Superior Tribunal de Justiça, a gente tem ministros que desrespeitam uma posição pacificada pela corte. Por isso que eu digo que o cenário está favorável, mas não é 100% garantido. O tema da possibilidade de obtenção do salvo-conduto via habeas corpus para realizar o cultivo de cannabis foi pacificado pela terceira seção do STJ. O que isso significa? A terceira seção é um órgão do Superior Tribunal de Justiça que busca uniformizar o entendimento de toda a corte em matéria criminal, ou seja, todo caso parecido, semelhante, que chegar envolvendo aquela matéria, a quinta e a sexta turma, que são aquelas responsáveis por julgar matérias criminais, devem orientar o seu entendimento, os ministros devem orientar o seu entendimento para aquilo que foi consolidado, para aquilo que foi pacificado pela terceira seção. Então, hoje o cenário é muito favorável porque a terceira seção do STJ fixou essa possibilidade, mas não é garantido. Desconfie do advogado que prometer causa ganha para você, que garantir 100% de certeza para você, porque ele está prometendo algo que não depende exclusivamente dele. Conheço casos, melhor dizendo, de pessoas, de colegas advogados que tiveram sérios problemas com isso, não especificamente na questão de habeas corpus, mas em casos envolvendo aí o exercício da advocacia criminal. Promete para a família, garante para a pessoa que está sendo processada criminalmente que é ganho, que ele vai ser solto, que ele vai ser absolvido, e no final das contas isso não se confirma. A prisão é mantida ou a condenação é imposta no final, e aí a família, o preso, o denunciado, o acusado fica assim: poxa, advogado, mas
Você me prometeu, você me garantiu que haveria soltura, que haveria absolvição. Como assim ele vai ficar preso? Como assim ele foi condenado? E aí o advogado some no mundo, some no mapa, para não ter que dar aquela satisfação, para não ter que dar aquela explicação. Não é incomum nós vemos situações de advogados que são ameaçados por terem prometido coisas aos clientes que não conseguiram cumprir, que não puderam cumprir, porque não depende exclusivamente do advogado. Casos de advogados que, infelizmente, até foram mortos em razão aí, possivelmente, desse descontentamento de clientes que foram sensibilizados, que foram tocados ali por uma promessa de uma garantia de um resultado positivo que não se confirmou ao longo do processo. Então, por uma questão ética, porque a advocacia é uma profissão de meio, não é uma profissão de resultado, o advogado vem de trabalho, vem de dedicação, vem de empenho e não garantia de que o resultado final vai ser aquilo que o cliente quer, aquilo que o cliente espera, embora o advogado deva buscar incessantemente esse resultado positivo. Então, sendo a advocacia uma atividade de meio e não de resultado, advogado nenhum pode garantir o resultado positivo no seu habeas corpus. Não estou falando isso para você me contratar, não, tá? Até porque isso nem é permitido, se eu estivesse fazendo algum tipo de captação nesse sentido. O que eu estou fazendo aqui é transmitir, compartilhar uma situação de transparência que eu mantenho com aqueles meus clientes, com aquelas pessoas que me procuram. Se me perguntam o que é garantido, eu falo, não é garantido. Eu vou me empenhar, a gente vai reunir os documentos da forma mais detalhada, da forma mais correta possível. Vamos fazer uma boa petição de habeas corpus, buscando antecipar todos os argumentos jurídicos que poderiam ser usados para negar o seu direito, mas ainda assim o resultado final, a concessão do habeas corpus, vai ficar condicionada ao Poder Judiciário. Quando muitas vezes o cliente ele quer condicionar a minha contratação a uma garantia da minha parte, de que é garantido, de que vai dar certo, de que é 100% garantido, então ele fala o seguinte, olha, eu quero te contratar, mas eu quero que você me dê uma garantia de que a gente vai conseguir. Eu falo, olha, eu agradeço o seu contato, mas você está me pedindo algo que eu não posso prometer, porque não depende exclusivamente de mim. É claro que eu tenho confiança no meu trabalho, é claro que tenho tido muitos resultados positivos em todo o país, mas ainda assim cada caso é um caso, cada juiz é um juiz e eu não posso prometer algo que eu não posso cumprir, que não tem como cumprir, que não tem como eu garantir. Então, quando o cliente faz essa insistência de que só vai me contratar se eu garantir o êxito do habeas corpus, eu agradeço o contato, mas eu falo, talvez seja melhor você procurar outro advogado. Talvez outro advogado vá falar o que você quer ouvir, que é que o seu caso é 100% garantido, que você vai efetuar o pagamento ali a título de honorários. Eu não desconheço que os valores previstos nas tabelas aí do AB de cada estado são sim valores expressivos, que você vai ter gastos médicos com o médico para pegar sua receita, para pegar o seu laudo, que você vai ter o gasto com o curso de extração e cultivo, que você vai ter o gasto ali com o engenheiro agrônomo, que realmente você quer efetivar o pagamento tendo uma garantia maior de que vai dar certo. Mas essa garantia, infelizmente, o advogado não tem como te passar. O que a gente pode falar, como eu falo, eu passo muita transparência para os clientes, atualmente o cenário está muito favorável. Tá? Mais do que isso, eu estaria extrapolando o campo da ética. Então fica aqui, pessoal, a sugestão para vocês, o conselho mesmo, é uma troca de ideias. Se vocês entrarem em contato com outros advogados, e por acaso o advogado falar para você que é 100% garantido, desconfie, tá? Ele está prometendo algo que ele não vai cumprir, que ele não pode cumprir. Pode ser que dê certo, pode ser que ele fale para você que é 100% garantido e que o desfecho final vá ser sim positivo. Claro que pode, até porque o cenário está muito positivo. Mas pode ser que ele prometa, não faça o bom trabalho e o resultado final não seja positivo. Essa semana eu estava estudando alguns casos e eu identifiquei um julgamento. Não estou falando que o advogado tenha feito isso, tá, de prometer resultado, mas o advogado apresentou o pedido do habeas corpus, entrou com o habeas corpus no Tribunal Regional da 6ª Região, que abrange aqui, por exemplo, o estado de Minas Gerais,
e fez a impetração do habeas corpus, mas apresentou documentos desatualizados, por exemplo. Apresentou uma receita médica, meus amigos, de 2022. Imagina, por exemplo, obviamente que o habeas corpus não foi concedido, os desembargadores falaram que é inviável conceder porque a documentação está toda desatualizada, a autorização da Anvisa toda desatualizada. É óbvio, pessoal, que nesse caso, se você promete e aí posteriormente faz um mau trabalho e aí não se concede a ordem, o cliente vai criar ali um sentimento de decepção, tá? Então, muitas vezes tem advogado, eu sei bem a classe da qual eu faço parte, conheço bem, que na ânsia ali de captar o cliente, de querer chamar a atenção, de querer realmente cativar, prospectar, que é uma palavra que se usa muito no mundo da advocacia, ele acaba falando demais, ele acaba prometendo coisas que ele não pode cumprir. E aí o cliente que acaba muitas vezes sendo prejudicado, porque cria-se uma ilusão de que é algo certo, de que é algo com 100% de garantia, e às vezes no final das contas, até pelo mau trabalho desempenhado, o resultado favorável não acontece. Pode acontecer também, a gente não sabe, de mesmo numa situação de um bom trabalho, no final das contas a justiça entender que aquele paciente específico não preenche os requisitos, tá? Como eu falei, isso hoje está mais difícil de acontecer. Apresentando a documentação correta, atualizada, apresentando uma petição ali, com bons argumentos jurídicos, expondo o caso do paciente, o cenário para concessão está muito favorável, tá? Mas 100% de garantia, infelizmente, não existe. Então, respondendo à pergunta inicial aqui que nós trouxemos para o vídeo, Vitor, é 100% garantido, eu vou pagar o advogado e é certo que eu vou conseguir o meu habeas corpus? A resposta é não. Embora o cenário esteja muito favorável, nenhum advogado pode prometer 100% de chance, 100% de êxito, porque ele estaria prometendo algo que não depende exclusivamente dele. Desconfie de advogados que fiquem querendo criar ilusões na sua cabeça. São esses profissionais que normalmente criam as ilusões, recebem o seu dinheiro, prestam um mau serviço e depois não te dão uma única satisfação. Você chegou até aqui, muito obrigado. Eu reitero aqui o pedido para que você se inscreva no canal, ative as notificações, comente aqui, deixe a sua dúvida para a gente comentar em vídeos futuros, para a gente trazer em vídeos futuros. Muito obrigado e até o próximo vídeo.